Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Fala Baixista em um cenário diferente. Como vocês podem ver, estamos aqui no Shopping do Contrabaixo, na maior loja de contrabaixo da América Latina, na Bass Center, aqui na Teodoro Sampaio, na verdade na Cristiano Viana, mas está do ladinho da Teodoro Sampaio. A gente quer agradecer de antemão ao Marcelo por ceder o espaço aqui pra gente. E é com muita honra, com muito prazer, que a gente está recebendo nosso primeiro convidado nesse formato aqui, que já está voltando no programa, um dos grandes baixistas da cena nacional, um cara que tem uma experiência incrível como sideman, como produtor, como músico em geral. Senhoras e senhores, Marcelo Mariano, de volta ao Fala Baixista. Ô, professor, que alegria, que honra e que alegria poder estar aqui nessa digamos, reinauguração, nesse retorno do programa. E estar com você, com sua comunicação, com o jeito que você trata a gente, a maneira como que você recebe todos aqui. Já passaram grandes músicos aqui pelo Fala Baixista, e estar aqui de volta é um prazer e uma honra muito grande, e fico muito agradecido pelo convite. Eu que agradeço, meu irmão. Você é um cara que sempre foi muito solícito, muito gentil, e eu aprendo demais estando do seu lado aí, como músico e como amigo. Então, taca a vinheta. Marcelo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por ter dado o ar da graça aqui, que a gente já estava para fazer esse retorno seu. O primeiro programa com o Mariano a gente gravou em meados de 2018, mais ou menos, né? Lá no estúdio. Pré-pandemia ainda, né? E de lá para cá muita coisa
deve ter acontecido na carreira. Você está com o Djavan novamente, né? Isso, voltamos lá. Conta pra galera o que aconteceu daquela entrevista de 2018 pra cá. O que tá acontecendo na carreira do Marcelo Mariano? Bom, muita coisa aconteceu. E inclusive eu fiz algumas temporadas, pude colocar o meu trabalho na rua, né? Pude fazer alguns shows com o meu quinteto, que na verdade é um sexteto, mas pude fazer bastante coisa nesse sentido, ou seja, aprimorar minhas músicas, testar elas e tal, elaborar e ver como é que elas estavam funcionando para jogar elas no meu primeiro CD que está a caminho, né? E eu tinha falado isso da outra vez também, mas realmente pelas circunstâncias, a pandemia, enfim, etc., várias coisas que aconteceram, eu não pude dar sequência no trabalho do disco. Mas agora está vindo com força total, repertório novo, com um monte de coisa. Eu tive esse tempo para poder montar essas músicas e rever essas coisas. Peguei coisas da minha gaveta que estavam esquecidas lá no fundo, ressuscitei essas coisas, rearranjei essas coisas e estou aprimorando para isso. Pelo lado de fora, como sideman, eu trabalhei muito, graças a Deus. A pandemia, ela foi uma coisa muito dolorosa para todos nós em vários aspectos. Sim. Mas a partir do momento que o governo deu a lei de incentivo, tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, muitas lives começaram a acontecer, muita coisa começou a acontecer, então eu trabalhei muito na época da pandemia. Eu acompanhei você. Fiz muitas lives e com vários artistas diferentes. Um trabalho que eu tenho com o João Paraíba e com o Marco Romero de trio, a gente fez lives também, com o JP, que é um grande compositor, menino da nova geração, maravilhoso. Enfim, tive muitas coisas para fazer durante a pandemia, fora as coisas de dar aula online, gravei muita coisa em casa, continuo gravando muita coisa em casa. Eu tenho uma unidadezinha Legal, que eu consigo trabalhar bem em casa também. Então, eu acho que de lá para cá, mais pontualmente essas coisas, né? O fato de eu poder elaborar um pouco mais as músicas que eu tinha guardado e que eu queria colocar num disco, as lives que eu fiz, né? E essas gravações online e o trabalho de casa, né? De home studio, né? Isso andou bastante. É interessante porque ela serviu, ela que eu falo, a pandemia, para reinventar mostrar a capacidade do músico sem reinventar e estar explorando outros pilares de trabalho também, sem né? dúvida nenhuma. E por um lado é positivo porque faz a gente sair daquela coisa e falar, não, eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Isso. E por um lado é bom porque você acaba também aprendendo consigo mesmo, né? A situação, né? Isso foi pra gente, assim, foi realmente o que você falou, a gente teve que se reinventar e o que era apenas uma unidade que a gente tinha de trabalho em casa para estudos e reconhecimento, teve que virar um estúdio de áudio e vídeo. Áudio e vídeo, exatamente. Porque a gente teve que adaptar, teve que... O que era apenas áudio virou vídeo também, né? Exatamente. Então a gente teve que aprender a lidar com esse material, com os softwares, enfim. Ter a sua maquininha em casa para você filmar, um celular um pouco melhor, uma interface para você transmitir aquilo, fazer suas lives, etc. Perfeito. Para entregar uma coisa de qualidade no final para as pessoas. Com certeza. E no final de no começo de 2021, eu recebo o convite do Djavan para gravar o disco novo. Ai, que legal! Foi nessa época que você foi. Aí eu fui para o Rio, gravei o disco novo, que é a turnê que a gente está fazendo agora. E essa gravação desse disco e o anúncio que o Djavan fez de estar voltando pós-pandemia, ávido, louco para trabalhar, fez com que ele participasse do Rock in Rio também. Ele foi convidado para o Rock in Rio. Então, dali começou, vamos botar 2022 o ano inteiro, né? Começaram a pipocar bastante coisas. Por exemplo, gravei o disco, fizemos o Rock in Rio e começamos os ensaios para a turnê, né? No gap dos ensaios da turnê, eu ainda fui convidado para fazer uma temporada do The Voice, que foi a temporada de 2022, que eu acabei fazendo lá, no final do ano, né? No segundo semestre de 2022. Que também foi uma coisa maravilhosa, porque eu pude reencontrar amigos que eu não via há muito tempo e participar de um programa que, além do entretenimento, ele tem essa cadeia de empregos ali maravilhosa, né? São muitos profissionais em todas as áreas, né? Tudo bem, a Globo tem o suporte global, mas assim, a quantidade de produtores, músicos trabalhando, staff, uma série de coisas. Isso também foi muito legal, eu poder ter convivido um pouco com esse formato que eu só assistia de casa, né? Sim. Então foi um prazerzaço estar lá também. Aproveitando esse gancho que você falou do The Voice,
Eu nunca tive a oportunidade de acompanhar uma banda de um programa de televisão. Mas eu creio que tem muita gente aí que gostaria de saber como que é o modus operandi ali, que na questão de repertório, como é que chega para vocês as partituras, o trabalho, como é que é direcionado o trabalho, por exemplo, vai gravar um programa, como que funciona? Mais ou menos assim, em resumo. Bom, tentando resumir, não é novidade para ninguém o que eu vou falar, né? Mas assim, existem 4 produtores que são os produtores dos técnicos, né? 4 produtores? São 4 produtores. Para cada técnico você tem um produtor. Tá. Esse produtor é responsável pelo repertório, junto com o técnico, dos participantes de cada técnico, né? Tá. Então, eu cheguei a gravar, sei lá, 70, 80 músicas, mais ou menos por aí, porque na primeira fase do programa são muitos participantes, né? Até ir filtrando e chegar na final. E pega uma tarde e grava um monte de coisa já de uma vez, assim, para otimizar. Depende. Com o formato da pandemia, a gente acabou trabalhando em home studio, né? Quando eu entrei, esse formato já era. Já estava assim, né? Então eu gravava aqui de São Paulo as coisas de casa, né? Os produtores mandam, Marcelo, tá chegando música tal, tá chegando música isso, música aquilo. Alguns produtores mandam partitura também, outros você tira e toca, dependendo do grau de dificuldade da música, etc. Você grava isso em casa. E a gente tinha uma agenda para comparecer lá no Projac para poder fazer as gravações fisicamente, presenciais, né? Então eu tinha lá a escala, quando chegava na época da escala, pegava um ônibus aqui, ia para o Rio, gravava, passava o dia lá trabalhando, gravando e voltava. Tinha dias que a gente gravava 2 ou 3 programas lá, né? Pela demanda de músicas que já estavam prontas, né? Então você já deixava muita coisa já pronta para as fases seguintes. Certo. Então estava passando a fase eliminatória, a gente já estava gravando as batalhas, por exemplo. Então é um negócio que anda na frente do que está passando na televisão, exatamente pelo cuidado que eles têm com a qualidade final do produto, né? Que é entregar uma imagem, um áudio e trazer conforto para quem está participando, né? Os intérpretes, cantores e cantoras. Tá tudo o som alinhadinho, bem passado, tudo bem mixado para ele cantar à vontade, né? Cantar à vontade. Poder performar melhor por estar com uma qualidade sonora boa no retorno. Exatamente. E algumas vezes a gente estava lá e cria esse suporte para os intérpretes, para eles se sentirem confortáveis, olhar para trás, ver que tem uma banda tocando junto, que está todo mundo ali abraçando uma causa. Então isso mexe muito com o tempero da gente, né? Porque sobe um artista praticamente desconhecido para você e para todo o público também, para a gente também, só que você tem que entregar junto com ele, né? Sim. Então essa alquimia, essa química que se cria no programa é uma coisa diferenciada, sabe? E também transforma em aprendizado. Você sai de lá com uma bagagem bem maior, né? E cercado de músicos maravilhosos, Serginho Melo, nossa, todo mundo que estava lá, a turma toda, nossa, músicos maravilhosos. É um aprendizado, toda a sessão, toda a gravação acaba sendo um baita aprendizado. Exatamente. Para todos, exatamente. Né? Essa sinergia de estar todo mundo junto, um aprende com o outro. Exatamente. Pode parecer clichê essa frase, eu sempre aprendo, mas ela é verdadeira. Ela é totalmente Se a gente fazer uma autoanálise, lá na frente, você fala, eu aprendi muito naquela situação. Com certeza. Né? E a assim música traz isso pra gente. E assim vai pro resto da vida, porque o grande barato da música, eu acho que é esse inusitado que ela gera, né? Essas possibilidades desses encontros com músicos diferentes, com situações diferentes, com estilos diferentes. E você se colocar à disposição disso não é uma coisa muito simples. Não. Você tem que estar habituado àquilo, você tem que estar escutando aquelas ondas todas, ou seja, estar familiarizado com qualquer estilo musical para poder servir. Né? Fazer uma imersão no que tem que fazer, né? Não é só executar. Exatamente. Então eu penso que eu sempre falo pra galera, eu falo, olha, eu quero tocar tal estilo. Cara, ouça muito esse estilo que você quer tocar. Exatamente. Porque você precisa ouvir para criar o seu vocabulário, né? Você precisa aprender a ler para escrever. Exatamente, né? A livraria. A música tem isso também, né? Pô, quero tocar jazz. Cara, escuta jazz. Escuta jazz. Quero tocar soul, funk, R&B. Vai lá beber na fonte do Chic, de tudo, Temptations, etc e tal, né? E às vezes, tecnicamente, o que aparenta ser fácil, não é. Porque nem sempre o que você tem para fazer, como executar o teu instrumento, seja ele qual for, bateria, guitarra, baixo, teclado, o que você estiver fazendo num trabalho, você vai depender da linguagem dos outros também. Para você criar uma linguagem única para um trabalho novo, todo mundo tem que respirar o mesmo ar, né?
Então, essa predisposição de você chegar num ambiente aberto para conhecer novas possibilidades, entregar o que você tem de bagagem, para ver se encaixa naquilo, o que você pode, né, ceder dali, empurrar daqui. Com relação a essa parte, eu tenho ideias sobre isso, porque já tive experiências A, B e C. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Né? E o outro tem que estar do teu lado, proposto também com a mesma proposta de receber essa informação, juntar com a que ele tem e se transformar para chegar num resultado final. Eu gosto muito de trabalhar assim, principalmente quando estou produzindo e arranjando, porque eu acho que a interferência de cada pessoa que você convida para trabalhar com você, ela é bem-vinda. Sim. E ela é, às vezes, muito mais importante do que a ideia inicial que você teve. Sim. Às vezes você tem uma ideia inicial para um contexto, para uma canção X, uma balada que você quer fazer assim, assim, assado. Não, vamos usar o Beatles como referência, Toto como referência, sei lá, uma banda que você gosta como referência, mas a interferência dos outros levou para um outro caminho e virou uma balada Journey, sei lá, virou uma balada outra onda. Então, tá aberto a essas possibilidades, né? É uma arte. É uma né? arte. E a gente está falando de arte, então eu acho que arte com arte dá certo. É legal você falar porque às vezes a gente faz um arranjo pro guitarra pensando numa coisa e de repente ele veio, agregou uma ideia legal pra caramba e na hora que fez a fusão com tudo, soou bem. Né? Exatamente. É o trabalho em conjunto, querendo ou não, é um time. Somos um time. Isso tem suas ressalvas, porque nem em todo lugar isso funciona. Quando você tem um trabalho muito bem definido, de concepção definida, principalmente sendo uma banda, mais ainda do que um artista, o artista também pode ter a concepção dele bem definida, né? Vamos supor, vamos pegar um exemplo, o Emicida, ele tem uma linguagem específica de trabalho para o que ele faz. Então, você pode até inventar coisas, criar, sugerir, etc, mas no fundo vai ser sempre... Tem aquela linha, né? Exatamente. Linha de arranjo, linha de como vai soar, né? Num artista MPB aberto como Lulu, Djavan, Gil, Caetano, esses caras, você tem mais campo aberto para poder improvisar. Não improvisar no sentido de solar, não é? Mas improvisar nas características daquela onda, né? Então, por isso que é importante o ouvir, né? Você ouvir de tudo sempre vai te trazer mais livraria para na hora que você precisar colocar suas ideias e dividir suas ideias e entender as ideias dos outros também para acoplar, para somar, para chegar no resultado final. Né? Fantástico, fantástico o que você está falando, porque o ouvir também vale para você baixista que quer trabalhar como sideman. Você vai chegar num trabalho, ouça também o que as pessoas estão falando mais do que você vai falar. Exatamente. A gente tem que saber ceder para se adequar aos nichos de trabalho, às bandas, aos produtores. Exato. Até porque não fica aquela coisa de você ser turrãozinho. Exatamente. Né? E isso, às vezes a gente se molda também, né? Às vezes a gente chega um pouco com um escudo, depois a gente se abre e quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, né? Desde o trabalho, sei lá, uma banda de pop rock ou uma banda de samba, de Guarani, sertanejo antigo. É importante. Putz, é legal demais, cara. Claro, né? Claro que é. E, por exemplo, você vai... Vamos supor, um cara que é fã do Dire Straits, por exemplo, e conhece todas as músicas, a discografia toda do Dire Straits, vai ter muito mais facilidade para acoplar qualquer banda sertaneja, porque o cara já tem uma veia... Uma veia do country ali, né? Exatamente. A condução do batum. Exatamente, o tamanho da nota, quanto que ela respira, onde é que ela vai e tal. Por mais simples que seja, né? Perfeito. Nunca é fácil, né? Por exemplo, eu tenho uma carreira já grande, né? Eu comecei a tocar muito cedo, então isso fez com que minha carreira ficasse grande. E eu sempre falo uma coisa em todos os meus masterclasses, workshops que eu presto pelo Brasil e afora, que para eu conquistar o meu lugar de fala, por exemplo, como estamos aqui, né? Não fala baixista, né? Não é toca baixista, fala. Para chegar nesse lugar eu tive que ficar muito tempo prestando atenção e muito tempo calado nos ambientes que eu frequentei, para poder entender. Como eu sou um músico autodidata, não fiz faculdade de música, não tive professor de contrabaixo, não fui para a parte teórica, o estudo, né? Da parte mais... me fugiu o termo. Acadêmica, né? Acadêmica. Como eu não tive mais... Eu já comecei tocando muito cedo. Então, toda a minha intuição, todas as coisas que eu ouvia, tudo que eu tinha gravado na minha cabeça era a forma que eu tinha de trazer a sonoridade para o meu instrumento, né?
Então eu passei muito tempo prestando atenção no arranjador, no produtor, no técnico de som, nos músicos que estavam envolvidos. Por um outro lado, eu sempre tive uma sorte muito grande de ser o mascote, então eu estava sempre com quem já sabia muito. Ser o músico né? mais novo é maravilhoso. Porque você chega lá... Você está só bebendo e olhando, né? E eu acho que eu sinto um pouco desse lugar falho hoje em dia, sabe? O cara tem um bom instrumento, uma boa técnica e se sente pronto para falar sobre aquilo. Calma. Calma. Falar sobre determinadas coisas requer estrada na coisa, né? Muito conhecimento, muito envolvimento. Às vezes, uma situação que você acha que você já sabe pode servir para uma coisa, pode não servir para outra. Mesma coisa, no mesmo ambiente. Então, assim, a gente tem que pensar muito, estudar muito a forma como que você vai colocar suas ideias faladas num grupo, numa situação de gravação, numa turma ensaiando, né? Porque ideias todo mundo tem. Sim. Né? E a hora certa de você colocar a ideia para ela realmente ter uma funcionalidade é que vai valer. Não adianta nada eu colocar 10 ideias e não valer nenhuma. Na próxima os caras nem me chamam mais porque eu falo muito. Né? O cara vem aqui, fala, nada que ele fala funciona. Pô, que droga. Então, se você tem esse discernimento de pensar, estudar, entender, deixar primeiro a coisa acontecer para depois você se colocar, pô, eu acho que isso aqui pode ser melhor se for assim. Talvez numa situação... Acabei de passar por uma situação agora, gravando com uma artista maravilhosa, inclusive uma pessoa incrível e sou fã desesperadamente desde muito cedo e ela me pediu uma situação numa música, né? Colocando um exemplo, uma música, ela sentia que a pulsação do baixo era uma pulsação mais caribenha, mais salsa, mais latino, ela né? queria que eu tocasse todo o tempo inteiro 3 e 4 e... sempre antecipando o baixo, né? Sim. Padum, padum, sempre padum. E eu estava sentindo, porque a melodia dizia determinadas coisas rítmicas, que eu achava legal colocar o tempo no chão. Sempre o boom. Que trouxe um conceito mais pop, mais uma sonoridade diferente para o que ela estava habituada. E no final das contas acabou que valeu isso, porque ela aderiu a tua ideia. Do negócio, a gente foi somando em determinadas partes da música, eu fiz exatamente o que ela achava, em determinadas partes que eu achava que ela podia ganhar, com esse colorido coloquei, o colorido foi bem-vindo. Então, isso não é da noite pro dia, sabe? É com muita vivência, com muita experiência, com bater com a cabeça na parede várias vezes com as ideias que você tem. Então é um lugar delicado. E eu sinto falta um pouco dos músicos mais novos hoje em dia desse lugar, sabe? Da preocupação com o resultado final e não com a preocupação em entregar só a parte dele, né? Com a quantidade e todos os pontos que ele vai conseguir colocar uma frase, e sendo que às vezes não precisa ter a frase. Exatamente. Naquele momento, mas o que eu faço nessa música? Nada. Só toca música. Exatamente. E isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Vai trazer você para um outro patamar com um cara que tem uma estrutura. Muita gente vira para mim, pô, Mimi tocando é legal, Marcelão mó chão. Pô, isso é um elogio. É um elogio, maravilhoso. Entendeu? Porque o meu instrumento ele foi feito para isso, para calçar todo mundo. Eu aprendi, não sei porque eu tive no sertanejo, eu toquei muito trabalho do Pedro Ivo. Sim. Que é uma referência de nota no local certo, sim, dentro do estilo. A referência de estúdio, que é o mestre Pedro Ivo, e depois de um tempo você faz uma reflexão do que você fez lá atrás e fala, pô, aprendi demais, cara. Exatamente. Porque, a música só por exemplo, o João Mineiro e Marciano, quando eu toquei, né? Sabe, essa vibe, né? E é isso. E não há outra coisa. Como que você vai fazer isso soar com a sua identidade, né? Então, esse é o lugar. Quanto menos você tiver, né? Quanto mais você tiver concentrado no que você tem que fazer e exigir menos de você mesmo, resultados. Perfeito. Que aula, hein, gente? A gente está tendo uma senhora aula aqui com o Marcelo Mariano. Mudando agora, estou vendo você com uma novidade aqui. Sim. Você está com a Lackland agora, né? Sim. Conta um pouco sobre esse contrabaixo aí, quanto tempo você está usando. Sim. Como é que está sendo os seus primeiros feedbacks aí com ele? Pois é. Bom, estou completamente apaixonado pelo instrumento, pela construção dele, pela ergonometria dele,
né? Sustain, sonoridade dele. Nunca tinha tido um baixo assim, escala clara, que traz mais médios, mais definição de graves, assim. Tô realmente curtindo muito o instrumento como instrumento, né? E isso aqui é fruto de uma parceria que eu tenho há mais de 10 anos com a Novità. A Novità e a Planet Music Express trazem Aguilar, Lakeland, Spectro, DR, enfim, são os instrumentos e equipamentos que eu tenho usado há 10 anos. Então eu estou junto da Novità, através da Novità com a Aguilar, com a DR, e agora, recente, não tem dias, 15, 20 dias, que eu estou com a Lakeland experimentando. Exatamente. Eu estou com eles na Groove Gear. Exatamente. Sou parceiro do Groove Gear deles. Paulão é uma pessoa maravilhosa, a gente tem essa parceria aí, eu sou completamente agradecido a eles pela forma como eles não só a mim, né, como eles conduzem a história deles, né? Sim. Então é isso, eu tô apaixonado por esse instrumento agora, tô curtindo ele, amaciando a carne, aprendendo. Amaciando a carne, muito bom. E aprendi a gente teve que fazer umas mexidas para eu poder adaptar ao meu jeito de tocar, né? Ele é um instrumento nascido passivo. Ele é passivo. Ele nasceu passivo. No original dele, Originalmente, né? Sim. Tá. Só que como eu estou muito acostumado a tocar com baixos ativos, principalmente do recurso do pré, da versatilidade do instrumento, de eu poder ter vários timbres e várias possibilidades num instrumento mexer na hora do que precisa ali, né? Exatamente. Dar uma segurada de agudo. A gente colocou um OBP3 da Aguilar, um grave agudo e o médio, que são duas chaves, né? Ele tem 800 e 400. Legal. E volume. Então, isso é uma novidade para esse instrumento, né? Que recebeu um pré. Porque originalmente ele tinha 3 knobs e um era o tone. E aí nessa alteração você inseriu um circuito de 3 bandas. Isso. Aqui um top bottom para grave agudo. Exatamente. O médio aqui com 2 funções. Isso. Um switcher de 2 funções. Isso. E permaneceu a estrutura de volume original dele, como se fosse um passivo de volume individual para cada captador. Com os captadores passivos. Maravilhoso, maravilhoso. Aí sofreu uma blindagem também para poder evitar ruídos e etc. Porque quando a gente põe um pré, a gente potencializa um possível chiado. Exatamente. Então a blindagem é essencial. Essencial. E aí fizemos a caixinha para bateria, porque não tinha. O battery box Criamos aí, o né? battery box aqui e fizemos o jack aqui, porque ele era aqui em cima, trouxemos para cá. O jack era aqui? Exatamente, o jack mas era o trabalho aqui, o Fender. O trabalho foi muito bem feito aí, hein? O Roberto Santana, nosso mestre. Grande né? luthier, grande luthier e amigo. A corda já passa aqui por trás. E a corda tem essa coisa do Fender também, né? Que o Fender tem, os jazz bass já tem isso, né? O que aqui você tem uma contribuição enorme no sustain, porque você tem, além da corda passando por trás do corpo, uma escala de 35. Exatamente. Uma ponte muito bem fixada, uma ponte né, robusta. Isso. Cara, é o sustain. Eu costumo falar que o Lakeland, muita gente fica brava comigo, ele é um Fender moderno. Eu acho também. Ele é um Fender que tem umas características que o Fender não tem. Exatamente. Por exemplo, de sustain. Sustain. O sustain não tem como um Fender de 34 polegadas ter esse sustain. Exatamente. Né? E tem o timbre do Jazz Bass aqui. Exatamente. E com o pré, agora eu tenho essas possibilidades de explorar muito mais a sonoridade que o instrumento proporciona, né? Maravilhoso. Eu ganhei mais possibilidades de definição de nota, de agudo, se eu quiser simular alguma outra coisa. Sim, perfeito. Eu tenho brincado muito de simular ele como um Precision, um instrumento mais usando só o captador da frente, tendo os médios e os graves para poder com agudo, sem o agudo. E o famoso jazz bass de sempre. Estou gostando muito da brincadeira. E amaciando ele, porque ele ainda precisa de... Eu preciso entender. Braço gostoso, braço confortável, ergonômico. A ergonometria dele é incrível. Esse braço realmente... Fantástico. O instrumento... Eu toquei nele aqui em off, gente... Você também teve vários instrumentos Lakeland lá para testar. Sim, né? vai sair aqui no canal, né? A gente tá... Alguns já saíram e tá vindo mais aí. Olha... Vale a pena observar com carinho essa marca, porque tem bastante coisa legal. Viu? Tem sim. Mariano, obrigado demais pelo bate-papo. Eu queria só deixar que você deixasse
Um recado para os baixistas que estão entrando no mercado de sideman, né? O que você pode dizer para eles na questão de indicar um caminho para eles, assim? Isso não é uma coisa tão simples, porque nem sempre o caminho que serve para um serve para o outro, né? Porque eu acho que no fundo, antes de qualquer coisa, mais do que a técnica, mais do que um bom instrumento, um bom setup, coisas que hoje em dia estão muito mais à mão da gente do que há 20, 30 anos atrás, mais do que isso, é a gente se preocupar um pouco mais com as relações humanas mesmo, sabe? Com a forma que você vai trabalhar, de que maneira que você está encarando o seu trabalho, né? A forma como que você se dedica àquilo, né? O quanto que você está predisposto a entender o outro para se misturar com as coisas, né? Eu acho que talvez esse seja o mais difícil de tudo, né? Você se tomar um banho, botar uma roupa bonita, pegar seu instrumento, botar nas costas e pegar um Uber e ir trabalhar é uma coisa. Chegar lá, entrosar, ter uma relação boa, criar uma relação... Um bom networking também, bom networking, onde você consiga desenvolver as suas coisas, mais do que simplesmente tocar o instrumento, né? Tem uma coisa muito engraçada, vale a pena, assim, esse parênteses, me perdoem. Imagina, espaço todo seu. Eu passei um período longo das minhas pesquisas, digamos assim, preocupado, assim, falava, gente, mas por que os gringos soam daquele jeito e a gente não consegue soar? São os técnicos? É o tipo de gravação que a gente faz? É isso? É aquilo? É o interface, né? Tudo, porque a gente sempre ouvia os gringos soando masterizados e a gente na pré-mix ainda. Pequeno, né? Então, assim, com o tempo eu fui aprendendo de que o que você entrega é que faz o resultado final. Então, quando você tem um instrumento bom, que você conhece ele e que você tira uma boa sonoridade do instrumento, você está entregando para o técnico um negócio diferente. Outra coisa é você chegar lá, plugar seu instrumento e esperar que o técnico resolva o problema do seu som, né? Então, todo mundo que sai de casa com um som mais pronto chega mais perto do resultado. Dali para cá, eu só tive elogios com todas as gravações que eu fiz, todos os turnês, aonde que eu chego. Todo mundo fala da sonoridade do meu instrumento, sempre. Nossa, mas essa pecinha aí, a mão tal, tudo bem, é sim, mas a mão para tocar primeiro vem da cabeça, sim, né? Então eu acho que eu me preparar psicologicamente para dividir as coisas com os outros, para estar num ambiente legal, me preocupar com o máximo que eu posso entregar, eu acho que esse é o legado, porque o resto a gente aprende na escola, no YouTube, no tutorial, tem vários professores para te ensinar a tocar escalas, tirar som do seu instrumento, explicar como é que funciona cada peça. Isso tem um monte de gente, está muito mais fácil. Agora, você chegar num lugar e ser querido, né, e querer que as pessoas querem que você volte lá para continuar um trabalho, faz parte das relações humanas, né? Faz parte do quanto que você está permitindo se entregar e o quanto que você também está segurando para poder participar daquelas coisas todas, né? Então, eu acho que o que fica mais é isso, mas eu acho que o caminho é esse, né? Um bom instrumento, um bom equipamento. Já falamos disso hoje a tarde inteira aqui, sobre a quantidade de equipamentos com custo baixo que você pode ter com qualidade tão boa quanto essa. Existem muitos bons acessíveis hoje em dia. Muito. O gap está bem menor, né? Você presta atenção num set desse, cara, uma coisa tão pequenininha, onde você pode pegar um amp que pesa 1 kg, com uma caixa que pesa 4 kg e tocar em qualquer lugar com Exatamente. Isso. Então isso aqui é acessibilidade, portabilidade, facilidade de você trabalhar. Hoje, que há 20, 30 anos atrás, a gente tinha que chegar com um Zampeg desse tamanho para tocar, para tirar o som. Então, hoje em dia, não precisa mais isso, né? Tanto os instrumentos nacionais quanto os instrumentos importados, todos trabalhando muito bem para que você tenha um resultado final bom, né? Perfeito. Então, eu acho que como dica para quem está chegando, quem está começando, é isso. A triagem, digamos assim, né? Um bom instrumento, um bom equipamento e a sua predisposição e a relação de trabalhar. Perfeito, perfeito, meu velho. Panta, obrigado. Obrigado demais. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz prazer de te receber aqui. Mais uma vez agradecer ao Marcelo aqui da Bass Center. Grande. É muito legal a ideia da gente estar fazendo essa fusão aí. E
Eu sei que tem bastante gente aqui assistindo por trás, então peço uma salva de palmas pro Marcelo Mariano. Aê, boa. Obrigado. Então a gente tá fazendo esse formato mais ao vivo mesmo, assim, que é legal, né? Muito bom. Gostou Amei. da gente estar aqui no palco da Bay Center? Amei estar com você, amei estar aqui na Bay Center, nessa casa que a gente respeita tanto, e, né, e aqui é o nosso lar, né? O lar dos baixistas, né? E é isso. Para mim, maravilha. Muita felicidade, sim, sem dúvida nenhuma. Redes sociais do Marcelo Mariano, para quem quiser contratar, encontrar. Marcelo Mariano Music, Instagram, de lá tá tudo resolvido. No Instagram, Marcelo Mariano Music. Isso. Super fácil. E para você aí que assistiu, chega no like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todas as atualizações aqui do canal. Este foi mais um Fala Baixista aqui na Bay Center, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo programa, hein? Valeu!